Olá, boa tarde. A gente começa agora mais uma edição do programa Pequeno Expediente, o programa aqui semanal da Gazeta do Povo que acompanha a política paranaense. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a transição do governo Cida Borghetti para o governo Ratinho Júnior. A transição o começo dela vem se arrastando aí, reclamações de um lado, reclamações do outro lado, uma reunião essa semana. Quem acompanhou essa reunião foi o Euclides Garcia, nosso repórter, que está aqui do meu lado hoje. Boa tarde, Euclides. Boa tarde, tudo bem? João. Bom, Euclides, lá no dia 16 de outubro a gente teve a primeira reunião entre a Cida Borghetti e o Ratinho Júnior. Pouco tempo depois dele ser eleito, foi eleito no dia 7, já no dia 16 de outubro se encontraram para discutir como seriam os trâmites da transição. Naquela primeira reunião parecia tudo muito azeitado, parecia que seria uma transição tranquila, uma transição sem muitas discordâncias. Depois de um tempo, a governadora publicou um decreto marcando o começo da transição para o dia 3 de dezembro. Isso incomodou muito o pessoal do Ratinho Júnior, que achou que era muito distante, né? No dia 3 de dezembro vai começar ali, você já começa com aquele clima de fim de feira, porque já pega o final do mês, logo já é Natal, quer dizer, não ia ter um clima para trabalhar no ritmo que o pessoal do Ratinho Júnior queria trabalhar. Eles citavam muito a questão do governo federal, porque lá no governo federal a transição começou já no domingo. O presidente Michel Temer fez um discurso dizendo que estava garantido toda a estrutura para a transição, enfim, e aqui não estava acontecendo. Depois de muitas reuniões, a gente teve uma reunião essa semana que adiantou para o dia 19, essa transição, dia 19 de novembro. Como que foi essa reunião que aconteceu essa semana entre a Cida e o Ratinho? O que a gente tem de novidade que aconteceu lá? O Ratinho desde o início ele vinha insistindo para antecipação desse prazo, porque a equipe dele dizia que se a transição de fato começasse no dia 3 de dezembro, como previa o decreto editado pela Cida, eles contavam aí apenas 18 dias úteis para poder começar a conhecer o governo de fato até assumir no dia 1º de janeiro. Sendo que desses 18 dias úteis a gente incluía ali um período entre o Natal e o Ano Novo, que como você disse é um período praticamente que o poder público não funciona, enfim. A equipe do Ratinho queria antecipar esse prazo, ficou aí durante 3 semanas batendo na tecla de que era preciso antecipar para poder ter acesso aos dados, enfim. Porque eles dizem que uma coisa é você entrar nos sites, ver os diários oficiais, os documentos oficiais que estão disponíveis na internet, enfim. E outra coisa é você, a partir daqueles esboços de documentos, enfim, da análise inicial, pedir informações mais a fundo para os técnicos das pastas, etc., e que é o que só ia poder começar a ser feito no dia 3 de dezembro. Depois de muitas indas e vindas, nessa semana a governadora concordou em antecipar esse prazo em 2 semanas. Não é o ideal, segundo a equipe do Ratinho, mas é o que será possível. No dia 19 de novembro, depois do feriado do dia 15, vai começar a transição já com as 2 equipes nomeadas, 5 de cada lado para compor essa transição. Do lado da Cida, o chefe da Casa Civil, Disseu Esperafico, deputado federal, vai ser o coordenador da equipe de 5 membros da Cida, e o ex-ministro Reinhold Stefanes, que coordenou o plano de governo do Ratinho, será o representante principal dele nessa equipe de transição. E essa equipe poderá pedir, além da estrutura técnica que o governo do estado vai fornecer, ela poderá pedir os dados que ela julgar necessário para a equipe da Cida, para poder já desenhar o que imagina para o governo do estado. E segundo o pessoal do Ratinho, com quem a gente conversa, eles dizem que nomearam uma equipe bastante experiente, aí o Stefanes, o Norberto Urtigara, que foi secretário da Agricultura do Beto Richa, é um funcionário de carreira da Secretaria desde a década de 70, o João Carlos Ortega, que é o braço direito do Ratinho desde o tempo da SEDU. Tem um nome novo, chama Priscila Bruneta, que é uma funcionária que trabalhou durante algum tempo na Sanepar, em governança corporativa, compliance, que é um tema que o Ratinho Júnior bateu muito. E o Wilson Lipski, que trabalhou também na SEDU, na época do governo Requião, enfim. É uma equipe desses 5 membros, segundo eles, bastante experiente, para mais do que perguntar por perguntar, saber o que perguntar. Eles conversando com a gente, eles fizeram a comparação. Não adianta você mandar um repórter inexperiente para uma pauta muito grande, porque ele não vai saber o que perguntar. É isso que eles julgaram necessário. Por exemplo, o Stefanes, que é uma pessoa bastante vivida, foi ministro do governo militar, ministro do Fernando Henrique, do Lula, enfim, passou por vários cargos, então eles querem equipes que já conheçam um pouco a estrutura do Estado para poder saber o que perguntar e aí começar a desenhar de fato o que deve ser o governo Ratinho Júnior a partir do dia 1º. Acho que tem uma grande... Está muito diferente, né, o compasso da transição nacional da transição estadual. Queria até pedir para o Rodrigo colocar no vídeo
um trecho de uma fala do deputado Márcio Nunes que compara um pouco, como a gente falou antes, esse atraso no começo da transição aqui, essa data muito distante, inicialmente no dia 3 de dezembro e agora no dia 19, acabou irritando bastante a base do Ratinho. E na Assembleia, o deputado Márcio Nunes, que é do PSD, o mesmo partido do Ratinho Júnior, foi à tribuna e se queixou disso, disse que não era suficiente, e ele explicou mais ou menos o porquê que ele acha que é diferente no Brasil e no Paraná. Acho que vamos assistir o vídeo, depois a gente comenta um pouco, vale a pena debater um pouco isso que o deputado vai falar. Vamos aqui no Paraná, o que nós vemos é um cenário diferente. Governador Ratinho Júnior, eleito no dia 7 de outubro, com 60% dos votos do estado do Paraná, portanto, há 3 semanas e meio, precisa esperar até o dia 3 de dezembro para que possa iniciar oficialmente essa transição. Isso se dá exclusivamente pela vontade da Cida Borghetti, atual governadora do estado do Paraná, que marcou e comunicou aos paranaenses, por intermédio de um decreto, que a transição no estado do Paraná se iniciará apenas a partir do dia 3 de dezembro. Onde está a diferença? Onde está a diferença, portanto, entre o processo nacional e aquele que vemos aqui no estado do Paraná? Postura, sem dúvida, é um fator. Mas há algo além. A legislação federal é clara quanto ao ritmo em que esse processo de mudança de governo deve ocorrer, inclusive com os prazos. Cabe aqui, e assim acredito, e estou certo de que muitos dos deputados e deputadas aqui presentes concordam, uma reflexão seguida de uma ação, no plano legal, para o que tange aqui o estado do Paraná. O deputado faz a análise dele, mas eu acho que o ponto fundamental, eu acho que ele tem razão nisso, é dizer que a grande diferença entre a transição nacional e estadual é o fato da gente ter, no plano federal, uma legislação que regulamenta esse período de transição. Então, tem lá, inclusive, a quantidade de cargos que podem ser nomeados. Existe um cronograma básico colocado ali dizendo quando deve começar, como deve ser, dizendo que tem que ter um espaço à disposição dessa equipe. Então isso está decidido. Se não importa a troca de qual governo que for acontecer, vai ter que seguir esse regramento. Aqui no Paraná a gente não tem uma lei federal e isso é feito por decreto. O problema de ser feito por decreto é que o decreto ele é aprovado só pelo executivo. Quer dizer, é um ato unilateral, né? O governador não precisa mandar para a Assembleia, não precisa fazer nada, ele mesmo assina definindo como vai ser. A gente sabe que esse momento de transição é um momento que tem muito rancor, tem muita mágoa, tem muita negociação de gente querendo ficar, gente dizendo que foi traída, enfim. Não é um momento muito simples no governo. Então, se ficar na mão só do governador, nesse caso, por exemplo, a governadora Cida Borghetti, que foi derrotada nas eleições, se ficar só na mão dela a decisão de como vai ser a regra dessa transição, pode ser que ela seja contaminada aí por fatores que sejam fatores estranhos aos melhores pendores republicanos, digamos assim, né? Então, eu acho que esse ponto que o Márcio Nunes fala, ele até diz, cobra ali os outros deputados para que eles façam uma lei a partir disso. Eu acho que poderia ajudar aqui no estado do Paraná de não passar pela situação que a gente está passando agora. E mais do que isso, é uma situação da Cida também um pouco complicada, porque a gente lembra que ela assumiu em abril. Eu acho que no entendimento dela e da equipe dela, entregar o governo para o Ratinho muito antes seria uma forma de, a gente já governou tão pouco, perdemos a eleição e vamos entregar antes ainda para o Ratinho. Eu acho que esse sentimento não tem como negar que isso deve ter ocorrido, passado na cabeça do pessoal da Cida, para adiar um pouco essa transmissão de cargo, digamos assim, para o Ratinho. E é importante lembrar que, diferente da eleição nacional, aqui no Paraná acabou no primeiro turno, ou seja, essas 3 semanas entre o primeiro e o segundo turno para ocorrer a eleição nacional foi perdida, não houve transição. O Ratinho viajou durante 10 dias para daí ocorrer a primeira reunião, em que a Cida no dia seguinte editou um decreto para o dia 3 de dezembro, ou seja, desde os dias 7 de outubro, quando o Ratinho venceu no primeiro turno, até 19 de novembro, quase 45 dias, a transição não existiu.
O Ratinho está fazendo o trabalho dele com uma equipe própria de analisar o que vai fazer do Estado, contratou a Fundação Dom Cabral para fazer um organograma novo da estrutura do Estado, mas enfim, são decisões muito internas da equipe do Ratinho. São decisões que poderiam ser beneficiadas também por acesso a alguns tipos de informação, claro, que pode ser que ele não tenha tido até agora, né? Por mais que ele tenha feito parte do governo, uma coisa é você ser secretário de uma pasta que não é as pastas, digamos assim, chaves, como Fazenda, Casa Civil, Administração, enfim. Ele era secretário de uma pasta importante, mas cuidava da área dele. Por mais que ele fizesse parte do governo, ele não tem, por exemplo, acesso aos dados. Como é que está o fluxo de caixa do governo? O governo do Estado tem uma conta no Banco do Brasil, ele não tem acesso a essa conta, por exemplo, para saber que dinheiro está entrando, qual que é o saldo hoje, enfim. Esses dados são importantes, até, por exemplo, porque ele vai ter que chegar no ano que vem, ele vai ser cobrado a questão do reajuste dos servidores, por exemplo. Vai ser uma das primeiras coisas pela qual ele vai ser cobrado. Ele vai poder saber já se dá esse reajuste ou não, quanto que dá? Não vai saber. Só vai poder começar a saber a partir do dia 19. Enfim, pode parecer um pouco de choro do Ratinho, quer sentar na cadeira antes da hora. Alguém pode analisar dessa forma. Mas é importante, porque a gente está falando de um cargo que ele vai ocupar durante 4 anos. As medidas que ele tomar agora, nesse primeiro momento, vão impactar no restante do governo. Então é importante que ele já possa tomar um pouco de pé para ir já desenhando o que ele imagina, para além do plano de governo. É evidente que ele traçou as diretrizes básicas, mas é preciso dados mais concretos, né? Sabe que uma das situações mais constrangedoras que eu passei como repórter foi em 2016, quando o Fruit perdeu a eleição do Greca, e eles combinaram de fazer então a primeira reunião de transição. Aí a gente foi lá, estava no gabinete da prefeitura, então o prefeito era o Gustavo Fruit, estava lá o Rafael Greca, tinha sido uma eleição muito pesada, eu acho que uma eleição com muito mais ataques do que essa eleição que a gente viu agora em 2018, e mais disputada. E também teve o fato do Fruit ter perdido no primeiro turno, né, que foi algo que acabou deixando toda a equipe dele num estado muito, muito ruim. Então a gente estava lá na reunião, enfim, eles se cumprimentaram no começo e ficaram ensaiando uma conversa lá, aquele clima pesado, aquele clima ruim. Aí no fim da reunião chegou um repórter de TV atrasado, acho que devia estar em outra pauta, enfim, chegou atrasado, pediu, será que vocês podem refazer o aperto de mão de vocês dois aí, só para eu filmar? Na hora que ele falou aquilo, caiu uma nuvem, assim, de todo mundo... Mas eles fizeram, acabaram aceitando o pedido do repórter, deram as mãos de novo, mas ali eu acho que eu entendi como era duro pro político que perdeu a eleição, esse momento da transição. Mas voltando aqui agora, a gente está falando, a situação, por mais que não tenha ficado ideal, nessa reunião dessa semana que você acompanhou, eles decidiram, conversaram, fizeram lá uma entrevista coletiva, e você estava lá, acompanhou e gravou a entrevista coletiva, transmitiu pela Gazeta do Povo. Pedi para o Rodrigo recuperar um trecho da coletiva que a gente separou, só para a gente ter uma ideia de como está mais ou menos o clima. Foi na terça-feira essa reunião, né? Isso, terça. Então foi na terça-feira, o Euclides foi lá, também foi junto à Maria Escrocaro, que ajudou a fazer a transmissão lá. Pedi para o Rodrigo colocar para a gente ver como está o clima, como foi, o que foi decidido depois dessa reunião que aconteceu. Uma honra muito grande receber o governador eleito do estado do Paraná, Ratinho Júnior, e inúmeras reuniões desde do dia da sua eleição e da vitória. Nós já estabelecemos aqui uma conversa bastante franca, ampla, transparente, e estamos caminhando, né, para o processo agora da transição. E num acordo aqui, antecipamos, eu já havia dito a vocês, e atendendo a solicitação também, antecipamos a transição para o dia 19 de novembro, logo após o feriado, né, de 15 de novembro, e colocando aqui toda a estrutura à disposição, e já podemos colocar os nomes da equipe que vai compor a transição, a Casa Civil, chefiada, portanto, pelo deputado Dilceu Esperafico, a Secretaria da Fazenda, o secretário Bovo, que participa, a Controladoria do Estado, Carlos Eduardo, Cadu, a Procuradoria-Geral, Dr. Sandro Kozikoski, a SEDU, o secretário Silvio Barros II, vão fazer parte, né, da equipe de transição. São 5 nomes, como reza o decreto, mas com uma equipe que fará também um suporte e vai participar no assessoramento desses secretários que estarão à frente da transição. Bom, quero agradecer aqui mais uma vez a gentileza da governadora em nos receber.
e também em antecipar essa data de transição, que para nós é muito importante, né, até para que a gente possa acompanhar muito mais. A preocupação é o início do ano, de alguns contratos que vão vencer por questões de datas, né, naturalmente, janeiro, fevereiro. Nós temos o início das aulas também no início do ano, tem a Operação Verão, né, que já vem sendo organizada, obviamente, mas é importante a nova equipe poder estar acompanhando, né, toda a estratégia, as decisões tomadas pelo atual governo. E esse prazo do dia 19 colabora muito para que a gente possa estar acompanhando e entrando já a partir de janeiro de uma maneira mais organizada possível. Então eu tenho aqui que agradecer muito à governadora, a sua equipe, em nome do secretário Esperafico, chefe da Casa Civil, em poder colaborar, atender esse pedido nosso dessa antecipação da transição. Ficou também combinado que no dia 19 agora de novembro, no dia que as equipes vão sentar para fazer uma reunião mais formal, vamos dizer assim, de criar um cronograma de trabalho entre as duas equipes, também do encaminhamento de um projeto de PPPs, modernizando o sistema de PPPs do Estado do Paraná, possivelmente será o mais moderno do Brasil. A equipe da Casa Civil, da Procuradoria já tem um esboço desse projeto, nós temos um também. Agora o nosso jurídico com o jurídico da governadora, né, e do governo do Estado vão sentar também para ver quais são os pontos que tem convergência, aquilo que é possível ser colocado, vamos dizer assim, juntado nesse projeto, para que seja encaminhado através da governadora Cida Borghetti para a Assembleia Legislativa e, se possível, né, assim a mesa executiva da Assembleia entender, poder votar ainda esse ano esse projeto para que o Paraná possa, a partir do ano que vem, começar em janeiro, discutindo algumas áreas que possa haver parceria público-privada. Governador, quem são encaminhar também, né, esse projeto. Quem são os 5 nomes que o senhor pretende indicar para essa comissão da transição? Possivelmente serão até mais que 5, né? Mas a ideia é poder ter o ministro Reinaldo Stefanos, que foi o coordenador do nosso plano de governo, o deputado Guto Silva, o João Carlos Ortega, o Norberto Ortigara, nós temos o professor Nildo, tem o Heraldo na parte de finanças, né, e Cláudio Stabile. Enfim, é um pouco mais que 5, serão aproximadamente 8 e 10, apesar de no decreto ter 5 pessoas, mas obviamente daí informal terão outras pessoas participando. Tá, então esse encontro republicano entre os dois acho que resolve um pouco a situação, mas por trás disso existe muito mais mágoa do que parece ali nessa cena dos dois grupos políticos. Agora, apesar da transição começar oficialmente só no dia 19, na prática eu acho que o poder da Cida vai já esvaziando na medida em que vai enchendo o poder do Ratinho, né? Inclusive ontem foi anunciado, depois que o Euclides deu aqui em primeira mão quem seria o novo secretário de Educação, já foi anunciado o nome do novo secretário de Educação, o Renato Feder. Com isso, eu acho que o Ratinho já coloca todo mundo olhando para frente, né? Olhando para o governo dele, olhando a partir de janeiro, tira ainda mais poder desses meses que restam do governo Cida. Sobre esse novo secretário de Educação, o que você acha que indica, Euclides? O que a gente pode avaliar dele escolher um sujeito que não é do Estado, é um empresário, quer dizer, foge muito do padrão, do perfil do secretário de Educação que a gente tinha geralmente, que ou era algum político, ou então era alguém vindo da própria rede de educação. Qual a análise que você acha que dá para a gente fazer dessa indicação? Assim, só para contar para o pessoal como chegou-se ao nome do Renato Feder, para fazer justiça, foi o governador eleito de Minas Gerais, o Zema, do Partido Novo, que vazou o nome, né? Porque ele, por coincidência, ele fez convite também ao Renato Feder para ser secretário de Educação em Minas Gerais. E indagado pelo Estado de Minas sobre esse convite, ele disse que de fato havia chamado ele para ser secretário, mas ele disse que as finanças de Minas não estavam tão boas, por isso ele preferia vir ao Paraná, onde achava que poderia desenvolver um trabalho melhor, ou seja, ele acabou entregando o nome do novo secretário do Ratinho Júnior, que depois se confirmou que havia feito esse convite e ele vai ser o secretário. Por um lado, indica aí o Ratinho dá um indicativo de que é de fato fazer esse novo governo, digamos assim, que ele pregou durante a campanha, trazendo um nome de fora, um nome que, apesar de ser um empresário ligado a uma empresa de eletroeletrônicos, enfim, a Multilaser, ele tem um pé na educação, ele foi professor de matemática, ele é professor voluntário em uma escola de São Paulo, foi assessor voluntário da Secretaria de Educação em São Paulo, ou seja, ele tem uma certa ligação com a área.
por um lado, demonstra uma boa vontade do Ratinho em tentar fazer algo diferente, como ele de fato prometeu durante a campanha, mas por outro lado, é importante frisar que no segundo mandato, o Beto Richa, não vou me recordar agora o nome, era um senhor um pouco mais velho, também trouxe um secretário de Educação vindo de São Paulo, não tinha ligação com a educação do Paraná, e acabou ficando até um pouco mais do que o 29 de abril apenas. Ele não soube fazer, ou não conseguiu fazer a gerência da educação, junto principalmente aos sindicatos, que ganharam muita, a APP Sindicato ganhou muita força a partir de então, e ele acabou caindo naquela época. E o Renato Feder, por mais boa vontade que tenha na área da educação, ele vai ter que saber gerir justamente essa relação com os professores, com os funcionários de escolas, que no governo Beto Richa foram praticamente a principal oposição que ele enfrentou. E não só a questão da estrutura das escolas, do trabalho que eles podem exercer dentro de sala de aula, eles têm cobrado também a remuneração deles, que está represada há 3 anos, e essa vai ser uma demanda que com certeza ele vai ter que saber dialogar com os servidores da educação, como o próprio Ratinho já fez essa semana, sentando com os representantes da APP para começar a conversar. De qualquer forma, a nomeação desse secretário indica que podemos ter outros nomes também, de certa forma, surpreendentes para o secretariado, porque se a gente for pegar o núcleo com que o Ratinho conversa para essas definições é muito, muito pequeno. Da parte dos deputados, que é com quem a gente tem mais contato, a bancada dele é relativamente grande, 10 a 15 nomes dentro da Assembleia que fazem parte do PSD e do PSC, que são os 2 partidos ligados a ele. Somente 2 têm acesso direto a ele, que são o Guto Silva, que é o provável chefe da Casa Civil, e o Márcio Nunes, que é cotado para ser secretário de Desenvolvimento Urbano. Ou seja, fora esses 2 nomes, os outros você pergunta, eles sequer sabem, ou muitos podem não querer contar, enfim, mas parecem de fato não saber como está a gestão interna da equipe do Ratinho, justamente por ser muito fechado. Ele se sustenta muito nesses 2 deputados, o Ortega, o próprio Stefanes, enfim. É um núcleo muito pequeno que tem tomado as decisões. E para anunciar o restante do secretariado, ele ainda diz que vai esperar o estudo da Fundação Dom Cabral, que deve ficar pronto entre o final deste mês e o começo do próximo, até porque ele não quer correr o risco de anunciar um secretário que depois chegue no organograma da Fundação Dom Cabral, essa secretaria sequer exista, né? Ou foi englobada por outra pasta, enfim. Os nomes dos novos secretários a gente deve saber só pelo fim do mês, na verdade. Agora, de certa forma, também ele se protege fazendo isso, né? Se a gente pegar o exemplo do Bolsonaro, que está aí falando muito mais ativo, participando de muito mais eventos, ele já veio perdendo um pouco de capital aí político, sim, mesmo antes de assumir, né? Então anuncia uma coisa, depois volta atrás, aí acaba se complicando em alguns pontos. Eu acho que o Ratinho ficando assim, agindo mais low profile, ele acaba se preservando um pouco, deixando para comprar as brigas, quando de fato ele tiver algum poder para resolver, para decidir sobre as coisas. Acho que uma outra coisa interessante que a gente pode comentar também, Euclides, o Ratinho fez aquele protocolo clássico do governador, ou do prefeito, enfim, do chefe do executivo eleito, e disse que não vai interferir na eleição da Assembleia. Sabe que eles dizem isso em público, mas é muito importante que o governador, enfim, que o chefe do executivo tenha na presidência da Assembleia um aliado, e é natural que os governos se articulem e defendam lá um nome ou outro para assumir esse cargo. Você que acompanha a Assembleia tão de perto, em que pé que está essa negociação para assumir a presidência da Casa? Eu acho que entra um pouco nisso que você falou do distanciamento que o Ratinho está tendo, se você comparar com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro chegou a dar declarações que talvez aceitasse o Rodrigo Maia continuar na presidência da Câmara, por exemplo, enfim. E o Ratinho tem, ao contrário, sequer cita um nome de preferência dele, tem mantido esse distanciamento. Ele falou durante essa coletiva que não cabe ao chefe do Poder Executivo, que a população não aceita mais isso, de interferência no Poder Legislativo, enfim, tem mantido um certo distanciamento em público. Nos bastidores a gente sabe que não é bem assim. Durante a campanha, apesar do PSDB estar coligado com a CIDA, o presidente da Assembleia atual, o Adhemar Traiano, que é do PSDB, apoiou abertamente o Ratinho Júnior, tanto que esteve na convenção do PSD, que oficializou o nome do Ratinho como candidato ao governo do Estado, e todos dizem que houve um acordo para que, em o Ratinho ganhando, o Traiano continuaria presidente da Assembleia pelos próximos 2 anos na legislatura 2019-2020. O que a gente sabe é que o Ratinho tem conversado com os deputados mais experientes da Casa, pedindo para que, se possível, possam manter esse acordo. E, ao que tudo indica, se de fato o Traiano vir a ser o candidato do Ratinho Júnior, o Romanelli, que era o líder do governo Beto Richa nos últimos 2 anos,
deve ser o primeiro secretário. Mas é evidente que essa é a composição de momento. A eleição ocorre apenas no dia 2 de fevereiro, no dia seguinte a posse no dia 1º de fevereiro. Ou seja, temos aí praticamente 3 meses até lá. E aí todos apostam que o Traiano, por ter o nome vinculado em algumas delações, sobretudo da Quadro Negro, pode ser que sofra mais abalos na candidatura dele em virtude de algumas denúncias e não chegue como um candidato viável até lá. E aí a gente começa a correr para outros nomes, né? O Guto Silva é um nome forte do Ratinho, no entanto, a gente sabe que o mais provável é que ele vá para a Casa Civil. E nesse cenário restariam outros 2 nomes, que é o do próprio Romanelli, que é do PSB, é um partido que conquistou força depois da última eleição. É um deputado muito experiente e meio que no entendimento dele, na sucessão natural que a gente sabe que há na casa, foi o Rossoni, foi o Traiano. Hoje seria a vez do Romanelli, óbvio que não existe nada escrito em relação a isso, mas o entendimento é que seria a vez dele. Só que ninguém contava com a votação tão expressiva do Francisquini, que fez para lá de 420 mil votos, foi o deputado estadual mais votado da história do Paraná. Também pode brigar, ele já elegeu uma bancada de 8 deputados, pode conquistar mais alguns aí na janela para mudança de partido, enfim, também vai querer brigar. Então, o que tudo indica, pode ser que Traiano, Romanelli ou Francisquini são os nomes mais fortes, descartando um pouco o Guto Silva, que deve ir para o governo. Mas a gente tem que esperar, são 3 meses até lá, mas evidente que a última palavra é do governador. A gente sabe que oficialmente são poderes independentes, etc, etc. Mas o governador tem uma influência muito grande na Assembleia, ao contrário do Congresso, que a gente vê uma oposição relativamente, um número grande de deputados, aqui a oposição dificilmente chega a 10 deputados, se a gente pegar numa casa aí de 54, ou seja, o governador acaba controlando a casa e a Assembleia passa um pouco como se fosse uma outra Secretaria de Estado, digamos assim, faz parte do primeiro escalão do governo. Além das secretarias, o governador não nomeia o presidente da Assembleia, mas ele dá o aval ou não para aquele candidato que a casa escolher. Enfim, hoje parece ser o Traiano, mas vamos ver se ele vai resistir até lá, né? Para a gente lembrar a importância de ter um aliado na presidência da Assembleia, a gente pode lembrar o caso da presidente Dilma Rousseff, em 2014, ou 2015, que queria eleger como presidente da Câmara Federal o deputado petista Arlindo Quinalha. Lançaram o Arlindo Quinalha batendo chapa ali numa disputa com o Eduardo Cunha, perdeu a eleição para o Eduardo Cunha, e ali acho que o governo começou a tropeçar já no primeiro mês de governo, quando perdeu essa eleição, e não tinha na presidência do Congresso, na presidência da Câmara Federal, um aliado. Então acho que isso justifica um pouco essa importância que os governos veem em ter aliados presidindo o Legislativo. A gente termina aqui o programa de hoje, essa análise da transição. Queria agradecer ao Euclides pela brilhante análise de toda a conjuntura local. Agradecer a vocês pela atenção, pela audiência. Esse programa geralmente acontece às quartas-feiras. Hoje a gente está fazendo na quinta, porque ontem a gente começamos a entrevistar os candidatos à presidência do Tribunal de Justiça. Então, por isso, por questões de agenda, só podia ontem. Aí a gente trouxe para hoje o programa Pequeno Expediente. Mas na próxima semana, quarta-feira, 2h30, contamos com a audiência de vocês e até lá.